Bom dia, galera, tudo bem? Sou o professor Márcio e hoje nós vamos tratar de um assunto que é o trabalho de uma força constante, ok? Então assim, trabalho, quando a gente ouve a palavra trabalho, sempre nos remete àquela ideia de que trabalhar quanto ao sentido social. Aqui na física nós vamos desconstruir esse conceito. Lá a gente tem, assim, no sentido sociológico, que trabalho é uma atividade realizada ou desenvolvida por alguém em troca de uma remuneração, alguma coisa assim. Aqui na física, o que nós entendemos por trabalho é o trabalho realizado por uma força. Tá, o que é esse trabalho? É uma grandeza escalar. Primeira coisa que você deve lembrar, ó, que é uma grandeza escalar. Se é uma grandeza escalar, ela não tem direção e sentido. Então você já sabe que não vamos ter relação com um vetor. É só uma parcela. Por que ela é escalar, professor? Porque ela está relacionada à energia. E energia é uma grandeza escalar. Então é a parcela de energia que está sendo acrescida ou retirada do sistema para que possa variar a energia desse sistema. Ok? Então a parcela que é acrescida ou retirada. Nós podemos entender também que essa parcela de energia, quando eu coloquei acrescida ou retirada, ela pode ser transformada ou transferida. Então, se um corpo, uma força, transfere energia para o corpo, essa parcela de energia transferida realizou um trabalho sobre o corpo, ou seja, essa força realizou um trabalho sobre o corpo, pois transferiu energia para o corpo. Agora, também nós podemos ter o trabalho de uma força, como a força de atrito. Aí nós temos uma transformação, ou seja, a quantidade de energia que foi retirada do sistema, ou eu posso dizer transformada em calor. Então foi dissipada pela força do corpo, ou seja, parcela de energia que foi retirada do corpo e transformada em calor. Então nós podemos também utilizar essas palavrinhas, transferida, transformada, que também está certo. Algumas coisas que nós vamos se relacionar. Então, qual é a unidade de medida do trabalho, dessa grandeza trabalho no SI? No SI, por se tratar de uma energia, ó, no SI, a unidade de medida é o Joule. J minúsculo, J maiúsculo, ok? Então é o Joule, certo? Então essa é a unidade de medida no SI. Bom, energia, você já pode lembrar que nós temos energia potencial gravitacional, energia cinética, energia mecânica, energia potencial elástica e tudo é medido em Joule também. Por se tratar de uma energia, ela também é medida em Joule. Então agora nós estamos falando diretamente, gente, da parcela de energia que foi transferida pela força, ou que a força acrescentou ou retirou do sistema. Sempre uma força realiza trabalho. É uma força que realiza o trabalho. Ok? Então agora dissociando daquele contexto social que trabalho é atividade realizada. Certo? Mas tem uma relação, professor? Se você pensar na fórmula, tem uma relação. Quando você vai pensar, que trabalho, quando eu quero calcular quanto esse trabalho, qual o valor desse trabalho realizado, eu vou usar essa letra grega, que é o tal. Alguns autores fazem assim, né? Alguns autores fazem assim, que é o tal, ou ainda trazem como W. Então, isso aqui é tudo a mesma coisa. Pode ser assim, assim ou assim. Você pode ver dessas três maneiras. E tudo isso é trabalho. Trabalho mecânico, alguns vão falar. Então, essa é a representação ou a letra que representa o trabalho. Tal, tal, W, ok? Então você pode utilizar isso. E a forma de a equação que a gente usa para calcular é força aplicada multiplicado pela distância em que o corpo se deslocou. Então, força vezes distância
vai te dar o trabalho realizado por essa força, ok? Então pensa dessa maneira. Então agora o que eu já sei de trabalho? O trabalho é uma grandeza escalar, então não tem relação vetorial, é puramente escalar. Então não precisa de direção e sentido, bem tranquilo. Segundo, o que eu já sei? Que é uma parcela de energia, que é transferida ou acrescida ou retirada do sistema, ok? A unidade de medida é o joule, é representado por essa letra grega que é o tau. Tau, ok? Então, e a forma de calcular é que é força vezes distância, certo? Força vezes distância. Gente, você também pode agora estar pensando em algumas coisas do tipo, tá, professor, mas como nós vamos relacionar? Vamos por parte que nós precisamos entender algumas condições para utilizar essa equação. Vamos lá. Uma força, ela pode também estar atuando no corpo e ele se deslocando, mas não alterar a quantidade de energia contida nesse sistema. Como assim, professor? Então você vai pensar da seguinte maneira comigo. Vem cá comigo. Imagine que você tenha um objeto, um corpo, sobre uma superfície horizontal, um bloco, e esse bloco esteja solicitado por uma força F e ele se deslocou uma distância D. Então o trabalho de F é F vezes D, certo? Tá, legal. À medida que esse objeto foi se deslocando, foi por ação dessa força, então tranquilo. Imagine que ele partiu do repouso. Então se ele sai do repouso, essa quantidade de energia inicial era zero e para ele adquirir movimento foi aumentando a energia. Aumentando a energia, você transferiu energia. Quem transferiu? A força. Quanto transferiu? F vezes D. Depende por quanto ele se deslocou. Ok? Então aí você consegue calcular o trabalho dessa força. O trabalho de cada força. Ah, então tá, professor. Se tivesse atrito, ó, se aqui você tivesse uma força de atrito, você também teria o trabalho da força de atrito igual a força de atrito vezes D. Só lembra, né, gente? A força de atrito está contrária ao deslocamento. Então, enquanto que a força F está acrescentando energia, a força de atrito está retirando energia. Ah, então eu posso ter um trabalho positivo quando acrescenta e negativo quando retira energia, dissipa energia. Isso, então vamos anotar isso. Ó. O trabalho será positivo maior que zero e ele, quando acrescenta energia no sistema, vou colocar assim, e ele é chamado trabalho motor. Trabalho motor. Ok? Aí você vai ter também um trabalho menor que zero quando? Quando retira energia do sistema e ele é chamado trabalho resistente. Ok? Então ele é trabalho motor quando acrescenta energia no sistema e quando retira trabalho resistente, que é um trabalho negativo. Professor, mas então como eu faço para poder perceber quando o trabalho vai ser positivo ou negativo? Perceba o seguinte, vamos analisar com relação ao deslocamento. Imagine que o deslocamento foi horizontal, então ele tem uma direção horizontal. As forças ambas foram horizontais, mas têm sentidos contrários. Então se você pensar no sentido da força, na direção e sentido da força, com o ângulo formado com a direção do deslocamento, você consegue determinar se ele é positivo ou negativo. Professor, eu não entendi. Vem cá comigo, meu querido. Pensa aqui, ó. Vou dar um exemplo, ó. Vamos de novo. Se você tiver aqui um bloquinho e eu tenho uma força F atuando e o deslocamento foi para cá. Então me diz uma coisa, qual é
qual é a relação angular. Qual é o ângulo formado entre F e D? Ambas são horizontais para a direita. O sentido, a direção e o sentido. Direção da força F e sentido para a direita. O deslocamento também para a direita. Ou seja, o ângulo entre eles, o ângulo entre F, que é força, e deslocamento, que nesse caso também pode ser vetorial, você vai dizer que é igual a 0 grau, ok? Tá, e agora eu pergunto para você, professor, mas é importante, você está me perguntando, professor, é importante saber que é 0 grau? Sim, percebam, nesse caso acrescentou energia no sistema, então tem que me dar positivo. Agora pensa comigo um pouquinho, gente, lá nas relações trigonométricas, seno ou cosseno de 0 que vai te dar um valor positivo? Professor, o cosseno. O cosseno de 0 é 1. O seno de 0 é 0. Ah, professor, 0 não tem sinal. Só que você já sabe que ele acrescentou energia no sistema, então não pode ser 0. É verdade, professor. Então, assim, eu tenho relação com o cosseno. Então, eu posso dizer que cosseno de 0 grau é 1. Então, a minha equação pode ser escrita assim, ó. Trabalho igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno. Cosseno de θ. Quem que é o θ? É o ângulo entre F e D. Ok? E aí você tem uma relação que deixa isso bem explicitado. Tá, professor, mas e como que eu vou saber que ele é negativo? Vamos para o próximo exemplo? Ó, vamos apagar aqui. Vamos lá. Vamos imaginar o nosso próximo exemplo. Vamos continuar com o exemplo. Agora nós temos a mesma situação anterior, um bloco, certo? Que foi solicitado por uma força F para cá. E ele teve um deslocamento D para cá. Porém, ele tinha uma força de atrito para cá, ó. Vocês viram que eu não estou representando como vetor aqui para facilitar a minha vida, mas você já sabe que é sempre vetorial. Então, você vai ter o seguinte, ó. Vamos imaginar agora como nós estamos calculando o trabalho da força de atrito. Nós dissemos que é força de atrito vezes deslocamento. Eu sei que o módulo da minha força de atrito é sempre negativa. Então, como resultado, eu tenho que a força, o trabalho da força de atrito é menor que 0. Tá, ok. Mas e se eu quisesse generalizar daquela outra forma que nós pensamos antes? Ó, trabalho igual a F vezes D vezes cosseno de θ. Lembrando que θ é o ângulo formado entre o deslocamento e a força. Se eu estou falando da força de atrito, qual é o ângulo formado entre a força de atrito e o deslocamento? Deslocamento para a direita, força de atrito para a esquerda, é 180 graus. Então eu vou dizer que trabalho da força de atrito, eu não me importo com o sinal da força de atrito, eu vou trabalhar em módulo, então pode ser sempre positivo, ó. Força de atrito vezes deslocamento vezes cosseno de 180. E aí você vai ter trabalho da força de atrito igual a força de atrito vezes deslocamento vezes menos 1, porque o cosseno de 180 é menos 1. Então, o trabalho da força de atrito é igual a menos força de atrito vezes deslocamento. Por isso que nós concluímos que o trabalho da força de atrito seria negativo, porque a gente já sabe que a força de atrito é sempre negativa. Entenderam por quê? Então nós temos essa relação com o ângulo. Antes de eu apresentar os exemplos, eu falei a você que nós temos caso em que a força não acrescenta e não retira energia do sistema. E eu vou explicar para você por quê. Um outro exemplo. Imagine agora você ter
o mesmo bloquinho, porém ele foi solicitado, ele está se deslocando para cá, por um deslocamento D, e foi solicitado por uma força F para cima, ok? Então você vai dizer assim, trabalho igual a F vezes D vezes cosseno de θ. Então neste caso, você vai ter um deslocamento horizontal e uma força vertical. Qual é o ângulo formado entre as direções? 90 graus. Excelente! Então trabalho da força F, você pode até dizer isso, é F vezes D vezes cosseno de 90 neste caso. Então você vai ter trabalho de F igual a F vezes D vezes... Quanto é o cosseno de 90? 0. Então você percebe que qualquer valor multiplicado por 0 é 0. Teu trabalho é nulo. Qual é a consequência então? Ó? Sempre o trabalho de uma força perpendicular ao movimento será nulo. Ok? Então, ó, sempre que você tiver um deslocamento e atuando uma força perpendicular sobre esse deslocamento horizontal, por exemplo, uma força vertical, sempre que for 90 graus, o trabalho dessa força é nulo. Então, quando você pega, por exemplo, olha só que interessante. Você é um exemplo bem clássico, tá? Um carregador de malas em um hotel. Então, ele carrega as malas e ele anda pelo saguão do hotel. Ok? Qual é o trabalho dele? Carregar malas. Qual o trabalho da força realizada por ele? 0. Como assim, professor? Então ele não trabalha? Trabalha. O trabalho social é carregar malas, no sentido social. O trabalho da força aplicada por ele sobre a mala é 0. Por quê? Porque ele está aplicando uma força para suspender a mala para cima, então a força aplicada por ele, e ele está se deslocando para frente. Ok? Então o trabalho realizado para o trabalho da força aplicada por ele sobre a mala determina trabalho nulo, porque a força é para cima e a mala se desloca horizontal. Certo, gente? Então nós podemos sempre utilizar essa equação aqui para que a gente possa, ó, para que a gente possa analisar todos os casos, ok? Então, quando for uma força paralela ao deslocamento ou na mesma direção do deslocamento, você pode usar essa considerando o sinal. Se for no mesmo sentido, positivo. Se for no sentido contrário, negativo. Se for oblíqua, você pode usar o cosseno de θ. Então agora eu posso utilizar para qualquer caso. Mas bem claro, gente, esta é uma forma de calcular o trabalho de uma força constante. Essa força precisa ser constante. Mudei a força, professor. A força foi variando. Muda a forma de calcular trabalho. Esta equação serve somente para o trabalho de forças constantes, ok? Então vamos lá, ó. Eu vou fazer mais um desenho para você compreender mesmo. E aí a gente faz um resumo do nosso trabalho. Vamos pensar assim, você tem aqui um bloco e você tem a ação de 3 forças. O deslocamento foi para cá. Beleza? Então foi para cá. Nesse sentido aqui. Aí você tem uma força F1. Aí você tem uma força F2. E você tem uma força F3 e você tem uma força F4. Aí você já sabe que F1, trabalho de 1, o trabalho 1 vai ser
F1 vezes D vezes cosseno de 0 grau, ou seja, o teu trabalho 1 vai ser F1 vezes D, e portanto, trabalho 1 é maior que 0. O teu trabalho 2 vai ser F2 vezes D vezes cosseno de θ, que é formado com a direção. Então, θ2, vou fazer assim, um θ2. E isso aqui também vai ser maior que 0, por quê? Porque o ângulo está entre 0 e 90. O trabalho 2. O teu trabalho 3, que eu não anotei aqui, que era F3, ó. Teu trabalho 3 vai ser F3 vezes D vezes cosseno de 90. Ou seja, o teu trabalho 3 vai ser F3 vezes D vezes 0. Portanto, o trabalho 3 é igual a 0. E o teu F4, o teu trabalho 4, vai ser F4 vezes D vezes cosseno de 180, ó, porque está no sentido contrário. Portanto, o teu trabalho 4 é igual a F4 vezes D vezes menos 1. Ou seja, o teu trabalho 4 vai ser menos F4 vezes D. Então, ele é negativo. Certo, gente? Vocês perceberam que é válido para qualquer caso. Até aí, ok? Então, gente, um grande abraço a todos. Fiquem bem e até a próxima.